Outra coisa que a gente precisa perceber também em uma empresa é se ela traz um benefício funcional, se os produtos trazem um benefício funcional de uma maneira permanente. Então, por exemplo, esse produto desta empresa em que eu quero participar, este produto pode ser consumido por todos os membros da minha família? Né? Este produto, por exemplo, ele pode, como eu vou dizer, ele pode ser vendido facilmente para todas as classes sociais. E nós sabemos que os países eles têm diferenças, né? De repente, um produto que pode fazer sucesso no marketing de rede fora do Brasil, não necessariamente faça sucesso no Brasil, porque nós temos uma sociedade muito diferente do país que deu origem a este marketing de rede, que deu origem a esta empresa. Então, por exemplo, se você tem uma empresa americana no Brasil oferecendo produtos e que lá fazem muito sucesso, isso não significa que vai fazer sucesso no Brasil. Até porque, se você importar um bom carro de uma boa marca diretamente da Europa ou dos Estados Unidos, ao desembarcá-lo aqui no porto e colocar a nossa gasolina, esse carro também não vai funcionar. Porque a nossa gasolina é muito diferente da gasolina deles. Então, as empresas, assim como os veículos, precisam ser tropicalizados. A gente precisa perceber se essas empresas estão adaptadas, se os produtos estão adaptados para a nossa realidade econômica e principalmente a nossa realidade social. Nós temos países que a pirâmide social, né, que em todos os países sempre começa com a classe a pirâmide social é absolutamente diferente da sociedade brasileira, totalmente diferente. Então você pode, e é muito comum que tenha produtos, né, em empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, que é de onde vem a maioria dos marketings de rede, as empresas podem fazer um grande sucesso lá. Mas isso não significa que vá fazer sucesso de forma a multiplicar o bem-estar. Fazer um bem-estar para você, fazer um bem-estar para a família, para a sua família, e fazer um bem-estar para a sociedade em que você vive. Porque essas dinâmicas, elas precisam estar todas equilibradas, né? Se elas não estiverem equilibradas, em algum momento o negócio pode não fazer sucesso, né? Outra coisa que nós devemos perceber também são mudanças culturais. Naquela empresa que a senhora participou alguns anos atrás, a senhora acabou investindo dinheiro e perdendo dinheiro, a senhora percebeu que esse produto também necessariamente ia exigir da senhora uma mudança cultural? A senhora ia precisar aprender muito sobre esse tipo de produto, a senhora ficar dependente de algumas situações, e essas situações elas não estavam sob o seu controle, dependeria muito de terceiros. A senhora na época sabia como gerenciar aquele negócio que a senhora tinha acabado de entrar? Não. A senhora não se preocupou? Não. Uma das preocupações que nós devemos ter ao entrar num negócio é perceber se eu tenho capacitações técnicas. Produtos que exigem alto nível de capacitação técnica podem também exigir da pessoa algumas ferramentas que ela pode não ter à mão para utilizar, fazendo também com que o negócio não funcione, né? A senhora percebeu isso, quando a senhora percebeu isso era tarde demais, né? Era tarde. Não dava mais para fazer nada, né? Era só contabilizar o prejuízo, né? Com certeza. Bom, fui eu que trouxe essa pessoa para esse marketing de rede, e esse marketing de rede, isso deveria ser por volta de 2005, portanto há 5 anos atrás. Eu também não conhecia de marketing de rede, era a primeira vez que eu estava entrando no marketing de rede, então eu não sabia analisar o marketing de rede. Depois de eu ter perdido dinheiro, de ter feito algumas pessoas infelizmente perderem dinheiro, eu comecei a estudar muito esse mercado e hoje consigo transformar todo esse problema num aprendizado incrível, de modo até a ser agradecido dessas empresas que eu participei e infelizmente na época não funcionaram. Mas isso serviu de aprendizado para que, com todas essas dificuldades que nós passamos, poder ter aprendido e poder ter despertado isso na gente, né? A gente poder aprender mais sobre essa ferramenta fantástica que é o network, né? A venda direta, o marketing multinível. A senhora já se sentiu enganada assistindo TV? Já. E a senhora parou de assistir TV? Não. A TV é uma forma de expansão, né?
Então, não é porque a gente já se sentiu enganado com algum veículo de marketing que nós necessariamente devemos perder a crença, a credibilidade, né, no marketing. Então, pensando nisso e pensando que a nossa empresa pretende desenvolver um trabalho justo, honesto, né, de forma a multiplicar bem-estar, mas não multiplicar um bem-estar de uma maneira isolada. Não transformar a vida das pessoas numa ascendência e depois numa descendência, numa ascendência e depois numa descendência. Não. Nós queremos multiplicar um bem-estar de uma maneira constante, com produtos de uso e costumes que não exigem das pessoas esforços desnecessários ou então o sobrepreço. Como por exemplo, nessa empresa que a senhora entrou, a senhora, se quisesse revender aquele serviço que eles venderam para a senhora conseguiria vender pelo mesmo valor que eles te venderam? Não conseguiria. Não. Então, mesmo que se a senhora conseguisse vender, foi praticado o que nós chamamos de sobrepreço. Ou seja, eles vendem, uma empresa vende algo por um valor muito superior. Na realidade, o que ela está contando é com a boa-fé das pessoas e com a crença e com a credibilidade que algumas pessoas têm ao levar pessoas nesse negócio. Praticando o sobrepreço, o que nós temos na realidade, é quando você vende um produto que, em média, poderia custar, por exemplo, R$10, e você está revendendo esse produto por R$30, com um apelo de que ele tem algumas funcionalidades que não são necessariamente perceptíveis. E quando a senhora revende esse produto para outra pessoa, a senhora está ganhando em cima dessa pessoa por um produto que na realidade não vale aquele preço. Esse é o famoso sobrepreço. É uma outra característica importante que nós devemos perceber se as empresas praticam. Quando você pratica o sobrepreço, você na realidade está ganhando dinheiro através dos seus amigos, da influência que você tem sobre a sua família. E dessa forma você não consegue multiplicar o bem-estar. Porque você precisa que as pessoas desembolsem um valor que não é justo por uma mercadoria. E uma última pergunta. Dona Vera, então me diga uma coisa. Se a senhora conhecesse uma empresa que possui uma linha de produtos que são consumíveis, que não exijam mudança cultural, que a senhora possa vender para toda a família da senhora, para todas as pessoas que a senhora conhece. Se a senhora conhecesse uma empresa, que todas as regras dessa empresa fossem claras, iguais para todos, que a senhora conhecesse essas regras antes de entrar nesta nossa empresa. Se a senhora participasse de uma empresa em que a senhora pudesse vender para as pessoas mais velhas, mais novas, de ambos os sexos, masculino, feminino. Se a senhora conhecesse uma empresa em que a senhora, com um pequenino capital, pudesse se tornar empresária. E se a senhora não tivesse custos para gerir este negócio. Se a senhora conseguisse gerenciar esse negócio da sua própria casa através de um escritório virtual. Se as pessoas para trabalhar com a senhora não fossem escolhidas de acordo com o nível social, cultural, se elas têm cadastro limpo ou não. Se a senhora conhecesse essa empresa, a senhora aceitaria participar desta empresa? E a senhora gostaria de ajudar outras pessoas, apesar daquilo que aconteceu com a senhora? Com certeza. A senhora participaria? Participaria. Então eu tenho uma novidade para a senhora. Para que a senhora, assim como eu, não perca a fé nas pessoas e na boa intenção das pessoas, que a senhora deve concordar comigo, né? Deus, quando percebe os nossos relacionamentos, Ele não liga muito para o que nós estamos oferecendo para as pessoas. O que Ele liga mesmo, na minha opinião, é para as nossas intenções, né? Quais são as nossas reais intenções. E como eu percebo que a senhora, como eu, foi uma pessoa bem intencionada e acabou não se dando bem com isso, e como a senhora ainda não perdeu a fé nas pessoas, então eu tenho uma surpresa para a senhora. A senhora é a primeira das pessoas em que eu vou devolver o dinheiro que vocês colocaram naquela empresa, que apesar daquela empresa de marketing de rede não era minha, né? Eu também era um distribuidor como a senhora, mas a senhora vai ser a primeira pessoa em que eu estou devolvendo o dinheiro. É mesmo. Então, por a senhora ter acreditado em mim naquela época, então está aqui, acredito que seja a primeira pessoa no Brasil a receber um dinheiro na qual a senhora se sentia enganada.
Muito obrigado pela confiança, viu, André? Obrigado. Muito obrigado. Gente, muito obrigado por ter me assistido e depois voltaremos com mais. Mix Club, infinitas possibilidades.